Essa palavra que vamos ouvir hoje, com certeza é para você. Então preste atenção e deixa o Espírito Santo falar com você e assista até o final e deixa no comentário o que você sentiu. Sempre que vocês ouvirem a palavra de Deus, antes dela ser anunciada, peçam ao Espírito Santo para que trabalhe o seu coração, que seja com o coração aberto, que ele faça o trabalho que essa palavra que vai ser semeada precisa fazer no seu coração. Como diz São Tiago, não escute essa palavra como mero ouvinte, porque essa palavra salvará as nossas vidas. Então, sempre que ouvir, pensa nisso. Hoje nós vamos reler o Evangelho de domingo, Lucas 6. Então, eu queria que, enquanto eu estivesse lendo para vocês, que vocês fechassem os olhos. É porque, nesse momento, Jesus diz para você, né? Então, nesse momento, eu preciso ouvir o que Ele diz para mim. E a palavra que Ele mais vai querer trabalhar no seu coração vai ser a palavra que mais vai ficar forte em você. E a delicadeza de Jesus é tão grande, que Ele começa assim: eu, porém, vos digo, a vós que me escutais. A delicadeza é muito grande, né? Porque ninguém é obrigado a ouvir, né? Mas a vós que me escutais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Quando a gente escuta esse trecho, e ele tem um impacto, né? Que a gente escuta esse trecho, é um trecho que é um impacto para nós, né? Porque é difícil. Se isso fosse somente lei, se fosse uma lei ditada para nós agora, seria difícil de viver. Porque a lei, ela te é entregue e você se vira para cumprir, revelando exatamente que a gente é incapaz de fazer isso, né? Mostra exatamente a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria diante disso. Mas isso aqui não é lei. Isso aqui é o Evangelho de Jesus. Isso aqui é a boa nova dele. Isso aqui é diferente. Quando Deus Pai fez esse grande mistério da encarnação, Ele fez algo absolutamente novo e simplesmente encantador, né? E algo tão profundamente transformador. Porque somente porque Ele fez isso, né, e mandou o Filho dele, que nos ensinou a ser filhos do Altíssimo, é que é capaz que hoje a gente possa viver isso, né? Isso aqui é um programa de vida. É possível que a gente viva isso, porque Ele fez a coisa de uma forma que Ele transformou de tal jeito o homem, que o homem é capaz de perdoar, de esquecer, de amar, de rezar pelos inimigos, para não julgar. Por quê? Ele falou isso em Ezequiel, olha, ele falou isso muito antes, né, de que Jesus viesse. Ele falou em Ezequiel 26, no capítulo 36, ele disse: dar-vos-ei coração novo,
e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, acontecerá, né? O que Deus colocou para nós é uma proposta tão maravilhosa que Ele nos deu Jesus como modelo. Isso aqui é possível viver somente por uma coisa. Porque Jesus, além de nos dar o modelo do que é como ser filho, né? Como é que é ser filho de Deus, né? Que ele diz, está descrito aqui na carta dos Romanos. Está escrito na carta de Pedro, no capítulo 2, que ele fala: Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, ele deu o modelo. Como é que a gente vai fazer para seguir esse modelo? A gente só é capaz disso por causa de uma coisa. Qual é? Como é que nós vamos dar conta de viver o Evangelho? Como é que nós vamos dar conta de trabalhar a nossa conversão, né? Porque a nossa conversão é isso, quando a gente toma uma atitude e todas as nossas ações estão comprometidas por causa dessa ação. Não, se eu, né, assumo que creio em Deus e que sou filha dele, reconheço isso, todas as minhas ações são pautadas por isso. Mas por que a gente dá conta? Por que a gente está a caminho? Vocês estão aqui numa terça-feira. Por causa de uma palavrinha, qual é? Outra, nem é fé, nem amor, qual é? Qual da graça? Aprenderam. Por causa da graça que é derramada em nós. Porque a gente sozinho não é capaz de ler, você vira a página e fala, sou eu não. Não sou eu. Imagina, Senhor, se eu vou perdoar, fez mal para mim, vou dar um jeito de dar o troco. Né? É só o namorado trair, fala, mas eu vou trair do mesmo jeito, ele vai ver o que eu vou arrumar. Porque isso é inerente ao ser humano. Né? A gente vai querer pôr o pé para o outro cair, né? Não tem jeito. Mas é a graça de Deus que vai nos transformando. Mas para que a graça de Deus possa atuar na minha vida, na sua vida, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos a liberdade, ok? Guardem isso. A nossa vida com Jesus é o encontro da graça com a liberdade. Então, primeiro eu falo com ele, Jesus, eu quero te seguir. Ele fala, que lindo, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero rezar, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero confessar, ele te dá graça. Porque sem a graça a gente faz nada. É o que ele fala em João 15, sem mim, nada podeis fazer. E nada é nada. Nós temos a ilusão que fazemos alguma coisa. Então, por causa da graça, nós somos transformados. Como é que Jesus pode nos transformar? Somente se ele encontrar conosco, ok? Não que ele não queira, o problema é a gente querer. Como é que um milho vira pipoca? Se eu puser no fogo. Como é que eu vou ser transformada se eu for exposta ao fogo, que vai me consumir sem me destruir? Isso é o Espírito Santo de Deus, que tem que nos queimar, tem que nos pegar de jeito. Tem que pegar esse coração duro e dar um coração de carne. É Ele que tem que nos transformar, Ele que tem que nos fazer experimentar a experiência de ser amado. Porque como é que eu vou amar alguém? Porque para eu poder esquecer, perdoar, não julgar nem nada, eu tenho que ter um amor imenso por você. Como é que eu consigo ter esse amor? Se eu me sentir amado. Então essa é a primeira experiência que todos nós temos que fazer. De ser amado de uma forma tão incondicional por Deus. Deus nos ama tanto. E de entender que Ele tem uma paciência tamanha conosco. E que Deus me perdoa tanto que eu falo, eu tenho que perdoar o outro que é igual a mim, ué? Se aquele que é o Senhor de todas as coisas me olha com compaixão e me perdoa, quem sou eu para não perdoar o outro? Mas isso é um caminho. Porque às vezes a gente começa a nossa vida espiritual, e eu dou muito exemplo com criança, porque eu acho que a gente é menino mesmo diante de Deus. A criança, ela pega, por exemplo, uma semente para plantar. E ela quer comer do que vai gerar aquilo ali. Então ela vai lá e planta, e todo mundo ajuda ela a plantar. No dia seguinte ela levanta cedo, vai correndo para ver se já está pronto para ela pegar e comer. Nós somos assim na nossa vida espiritual. A gente nem bem começou os primeiros passos na vida espiritual, e a gente acha que já vai colher todos os frutos. Toda a nossa vida espiritual é uma profissão de fé. Porque Deus respeita uma coisa que chama liberdade. Então, para que a gente possa conseguir viver esse evangelho, a gente precisa de permanecer em Deus. E nós somos, às vezes é muito volúvel. Às vezes
Vem uma onda, nós vamos na onda. Passa a moda, a gente sai da moda. Até a gente ter uma fé madura, que independente do que te aconteça, você permanece em Deus, é um tempo, é um chão. É muita Eucaristia que gasta, é muito joelho que gasta. Porque senão um dia a gente começa muito bem rezando, depois a gente acha que a gente grande já sai fazendo as coisas sozinho. Aí tem que voltar de novo. É igual o menino quando aprende a andar, gente. É só lembrar de um menino de 1 ano. Ele anda de base larga porque não tem nem sustentação, porque a fraldinha não deixa. Mas ele acha que ele é grande. Então ele começa a andar e você tenta ajudar, ele bate e fala, dá licença, né? Volta para lá e sai que eu dou conta. Vai e cai, você fica esperando para dar o colo. É Deus conosco. Então, para a gente dar conta de viver isso aqui, não é brincadeira. Porque o primeiro desejo do ser humano é gostar só daquele que gosta de mim. Mas eu vou ter que conviver, então, em ambiente de trabalho, na família, isso é o nosso grande desafio. Se eu assumo que eu sou cristã, já está todo mundo me olhando torto. Como é que eu vou comportar ali? Como é que eu posso ter o mesmo padrão de comportamento? Não é ser melhor, nem ser pior. Cristão não é melhor nem pior. É um jeito diferente de viver, porque é o jeito de Jesus. É isso. Então, como é que você vai reagir diante disso? A carta de Tiago, ela me põe tonta. E tem uma semana que eu estou pensando nas frases de Tiago, né? Eu estou andando, agarrada nele. Já marquei até confissão, porque a situação é grave. Só ler Tiago, que você fala, nó, misericórdia, tem saída não. Quando Tiago fala assim, estejam prontos para ouvir, morosos para falar e morosos para se irritar. Pode imaginar que a gente está seguindo essa linha. O povo nem acabou de falar, já está brigando. Então, a hora que você vai, e é tão interessante que à medida que Deus vai nos transformando, na hora que você vai irritar, você morde a língua e fala, não, tem que ficar moroso para falar. Bem calminho, bem lento, deixa o outro falar. É um trabalho, porque na verdade a nossa vida é uma batalha espiritual conosco. Para poder viver esse homem espiritual que Jesus nos mostrou, isso é uma luta. Porque o mundo está sempre nos seduzindo de um outro jeito. Então, o dia inteiro, a gente se voltar para o Senhor, a gente precisa da vida de oração, porque sem a vida de oração, eu me perco. E daqui a pouco eu estou reagindo igual o mundo reage. Eu preciso de reagir como Deus reagiria no meu lugar. Isso é um treinamento. Ninguém vira atleta da noite para o dia, vira? Né? O atleta ele tem que treinar todos os dias. Você vai fazer um salto à distância, quando o seu treinador te coloca, vai aumentando a altura, você treinar para você ficar melhor. Assim é a nossa fé. Para mim poder acreditar cada vez mais estar perto de Jesus, eu tenho que querer, primeiro passo. E eu tenho que ter um tempo, segundo passo. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar e eu tenho que mudar as minhas ações. Mas Jesus, ele é tão doce, que eu já falei com vocês. Ele só vai transformar em vocês aquilo que vocês apresentarem para ele. Se vocês falarem com ele, não, Senhor, sou ótimo, não tem nada para resolver, ele vai ficar do seu lado. E não vai agir em nada. Mas vocês falarem com ele assim, Jesus, guarda minha língua. Não, estou apavorada com a língua. Aí, fala com ele. O resto todo dia pela minha língua, eu falo demais. No hospital, né, a vida, no consultório, o dia inteiro eu falo. Então, a língua, quando eu penso na língua de Santo Antônio, que está lá viva, para vocês quiserem ver, que ele só falava de Deus. Quando ninguém queria escutar o evangelho, ele ia para a beirada do rio, os peixes saíam para escutar a palavra. Então, você pensa no dia, o que você mais falou? Mais amaldiçoou. Alguém te dá uma fechada no trânsito, o que você fala? Não precisa comentar. Aí você pensa assim, você fala, que Deus te abençoe, meu filho. Deve estar com mais pressa do que eu. A gente não sabe, não é verdade? E é tão interessante que eu queria comentar uma coisa para você, com vocês, que às vezes a gente discute pouco, mas que a gente precisa discutir, porque há uma tendência da personalidade nossa, do ser humano, que é isso que Jesus vem tocar na ferida, né? Não julgueis. Coisa simples. Para não ser julgados. Não condeneis, para não ser descondenados. A palavra aqui, ela é muito dura sobre isso. Tanto Tiago, né, meu amigo Tiago, estou de mal agarrada nele. Tanto Tiago quanto São Paulo, eles pegam muito pesado com a questão do julgamento. Porque o problema não é eu te julgar para que você não me julgue. Eu não te julgar para que Deus não me julgue. Compreenderam a dimensão disso? É muito grande. É muito pesada. Mas vocês nunca poderão falar que vocês nunca ouviram falar sobre isso, porque faz parte da nossa caminhada entender isso e pedir a Deus a graça de não julgar, a graça de se colocar no lugar do outro, ter compaixão. E muitas vezes eu vejo situações que eu falo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria pior do que ela. Né? E eu já descobri, né, tristemente,
eu descobri, falei isso há uns anos atrás, falei com Jesus, na ira eu sou capaz de matar. E é duro o dia que você descobre isso. Que a ira te leva a matar alguém. Então, você não está imune a nada. Eu tive uma oportunidade, eu considerei um presente, de ir numa prisão, na época de Natal. Fui lá falar para os presidiários. Porque uma atitude sua não te define. O fato de você agora aqui levantar e brigar não quer dizer que você seja isso. Mas às vezes naquele momento, pelo impulso, você comete um erro, e isso não pode te definir como pessoa. Essa é a misericórdia. Então eu fui lá, fui na PAC, aqui de Nova Lima, que a igreja aqui tem um trabalho lindo lá, lindo. Vocês conhecem? É a igreja que não tem, a cadeia que não tem guarda, que não tem chave, né? Fica tudo aberto, né? E, inclusive eu entrei na cela e me fechei lá dentro com eles, para ver como é que é a sensação de estar preso, né? Um horror, né, gente? Um horror. E aí foi tão interessante, porque eu fui falar para eles, falar de Deus para eles, na época do Natal. Fiquei lá um tempo lá, e eles trabalham, inclusive, com marcenaria, tem todas as armas possíveis que vocês imaginarem. Eles não fazem nada, porque eles querem ir embora, já está pronto quase para ir embora. E aí depois, eles perguntaram se podiam, nós tivemos uma conversa muito bacana, foi muito rico, para mim foi muito rico. E aí depois eles perguntaram para mim se eles poderiam rezar por mim. Olha que espetáculo. Nós podemos rezar por você? Eu falei, mas é muita honra. Aí eu fiquei no meio, eles fizeram uma roda, e depois eles falaram, agora nós podemos cantar para você? E eles cantaram, e a gente dançou. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar no meio de tanta gente que matou, tanta gente que roubou, tanta gente que fez tanta coisa grave diante da sociedade, dançando e cantando. Porque primeiro eles já tinham sido perdoados por Deus. Eles precisavam de se perdoar. E entender que aqui, eu falava isso com um senhor, e falei isso com eles, uma atitude sua não te define. Né? Então, é esse não julgar, né? Isso, não condenar, não corrigir o erro, é diferente. A gente tem que ter consciência que um ato nosso determina um sofrimento, e eu preciso reparar isso. Isso é uma coisa. E isso é o pecado que Deus não quer que a gente cometa, mas o pecador, ele ama, e a gente tem que restaurá-lo. Essa é a diferença. Né? Então, eu não posso simplesmente anular o outro, mas eu tenho que trabalhar para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Mas isso em condições menores. Vocês observam no meio de nós, às vezes a gente está com raiva de alguém. A gente está chateado com alguém, às vezes corta uma relação que não precisava cortar. Condena, fala, mas o outro não podia ter feito isso. E é tão interessante que às vezes a pessoa, um tempo atrás, ano passado, uma pessoa me ligou, minha secretária falou, tem uma pessoa te ligando tanto de Brasília. Eu falei, quer falar com você? E meus horários, naquela loucura. Eu falei, eu vou atender, vou receber aqui, me dá o telefone que eu vou ligar para essa pessoa. E aí descobri que era uma pessoa que eu tinha morado junto, né? Morei no Pensionato de Freira, vocês imaginam, 200 mulheres, nós conhecemos gente demais, né? E ela falou, Filó, eu preciso falar com você? Falei, uai, menino, quanto tempo a gente não conversa? Porque eu estou sem paz. Uai, mas o que aconteceu? Porque eu não aguento mais ir ao padre, pedir perdão, mas eu precisava conversar com você para você me perdoar. Falei, de quê, gente, que eu não estou sabendo? Não, Filó, porque em determinada época eu fiz uma coisa gravíssima com você. Falei, fez? Me lembro, não? Se tem uma coisa que Deus me deu, entre tantas, é o esquecimento de tanta coisa. Não consigo lembrar. Eu falei, minha filha, mas você tem certeza que você fez isso mesmo? Fiz. Uai, se você está incomodado e precisa do meu perdão, está perdoado, né? Nem estou lembrando o que é. Mas que bom, vou pedir a Deus, me faça esquecer muita coisa. Não vou ficar com muito mimimi, não, Senhor. Eu quero o céu. Né? Então, não estou pronta, eu estou aqui a caminho, estou tentando me fazer. A gente anda um passo, dá 10 para trás. Quando eu leio o Evangelho, quero morrer. Misericórdia, como é que nós vamos fazer isso? É só na graça, né? Aí você escuta Paulo falando assim, ó. Ó, homem, tá na primeira carta na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, ele fala, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, julgando a outro, condenas a ti mesmo. Sabe por que ele fala isso? Porque você faz a mesma coisa que o outro faz. Então, é muito interessante porque o avarento, ele vai recriminar a avareza. Aquela pessoa muito sensual vai achar pecado em tudo, vai achar que tudo é luxúria. Então, o orgulhoso vai achar que aquilo lá é só pecado de soberba. Porque, na verdade, a gente vai recriminar no outro aquilo que você não concorda em você mesmo e não tem coragem de enfrentar. A gente tem que ver que a gente não presta para nada mesmo, né? É tudo ordinário. E tem que mostrar isso diante de Deus. Falar, Jesus, olha o que eu fiz, porque eu sou péssima mesmo. Trabalha em mim, Senhor. Olha o sentimento que eu tive agora. Olha a inveja que eu tive. Olha, isso é sério. Seríssimo.
Olha o ciúme que eu estou tendo. Olha a rivalidade, Jesus. Eu estou com ódio do outro que foi promovido. É isso. A gente coloca a nossa miséria diante de Deus, que bobagem. E aí vamos pedir a Ele que trabalhe. E Tiago ainda é pior, né? Porque Tiago não é mole, não. Tiago, a carta dele é pequenininha, tem 5 capítulos, mas em compensação, né? Ele fala, não faleis mal uns dos outros. E às vezes a gente não tem a coragem de falar com a pessoa. Às vezes a esposa fala mal do marido com os filhos. Fala mal do seu marido com ele mesmo. Com jeito. Fala, vamos conversar. Não gostei disso. Esse comportamento não está bom. Fala isso com um amigo. Fala, isso não foi bom. Essa atitude sua me chateia, me magoa. Chegou em mim dessa forma. Se o outro não for corrigido, ele não sabe se está no caminho. Compreende? Amigo não é aquele só que abraça, é aquele que corrige. Tem coisas que a pessoa me fala, eu falo com ela assim, primeira coisa para poder falar com você, eu preciso saber se é cristão ou não. Porque se for cristão, eu vou te corrigir. Se não for, larga para lá. Não vou perder tempo. Se é cristã, então não faça isso, porque está na palavra de Deus. Se você quiser o céu, presta atenção nisso. Aí sim eu sei que a pessoa vai ouvir, porque ela é cristã. Para aquela que isso não faz a menor diferença, eu respeito, calo a boca e falo, o que você acha? A minha forma de pensar vai ser muito diferente da sua, porque o que me dirige é Deus. Tudo que eu tenho que agir, eu tenho que pensar no que Jesus falou. Então eu não posso te orientar do jeito que eu penso, porque senão eu vou te escandalizar. E eu não quero te escandalizar. Então é assim, né? Então não é uma atitude fácil. Quando tem gente que espera o outro sair e fala mal. Fala, viu a roupa do outro? Está péssima. Pois eu prefiro falar assim. Ontem teve uma mãe no meu consultório que ela é linda, linda. Está no 2º filho. Acabou a consulta, falei com ela, amiga, agora o assunto é eu e você. Vou te falar como uma mãe fala e talvez sua mãe não esteja te falando. O que, filó? Você dá um jeito que seu marido vai arrumar outra, você é tão caco. Pode dar um jeito de arrumar. Se é uma mulher linda, eu não entendo porque vocês viraram mãe, vira só roupa de ginástica e anda de cabelo para cima. Está errado. Seu marido não te conheceu assim. Vai se arrumar. Você é linda. Filó, eu também estou achando que eu estou péssima. Eu falei, pois é, então dá um jeito. Próxima consulta, mês que vem, você chegar desse jeito, eu vou dar um jeito, não sei. Você tem umas pernas lindas, vai pôr minissaia, você tem que sair de casa, seu marido fica desorientado, que você está na rua. Tem que ativar isso. Por que amante é interessante? Porque não tem nenhum problema. Dorme com roupa, está sempre com lingerie maravilhosa e camisola linda. Ela falou, filó, eu estou só com pijama de ursinho. Eu falei, seu marido vai te matar, criatura. Mas se não tiver uma louca de uma pediatra para te falar isso, não vai ter outro para falar. Antes de ser mãe, você é esposa. E não pode largar de cuidar uns dos outros. Porque depois isso gera tanto problema que vocês não têm dimensão. Eu falei, eu cuido da família, eu não cuido só da menina sozinha. Pode dar um jeito. Filó, eu vou começar a academia amanhã. Eu falei, parabéns. Pode perder esse espelho, tá bom não. Falei, minha filha, quem vai ter coragem de falar isso com você? Ela falou, ninguém, né, Filó? Falei, ninguém, minha filha, vai ter coragem de falar com você. Se arrume, porque você é uma mulher linda e está acabada. Não permita. Ela falou, minha sogra falou isso comigo. Falei, porque te ama, senão o casamento vai acabar, que ela conhece o filho dela. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso por amor ao outro. Não para esperar ela sair e falar, viu, fulano, acabou. Não, fala, agora senta aqui, que agora a conversa minha com você. Mas a gente precisa ter coragem para fazer isso, tem que ter amor. Não é para destruir, para promover o outro. Isso que ele fala aqui, não fala mal, né? Ele fala que a gente não pode julgar a lei, a gente tem que praticar, né? Só há um juiz. Você sabe, como é que eu condeno a sua atitude? Eu sei o que passou no seu coração naquele momento. Como é que eu posso julgar? Como é que eu posso julgar uma mãe que chega em casa, pega o marido abusando sexualmente da filha, e ela pega uma faca e mata o marido? Ela está errada? Naquele momento, ela agiu como uma leoa e defendeu a filha dela, de 3 anos de idade. O que passou no coração daquela mulher naquela hora? Que atitude levou ela a fazer isso? Se eu estivesse no banco lá para julgar, ela ia absolvê-la. Então a gente não pode julgar, a gente não pode condenar. Eu falei, se eu estivesse naquele momento ali, o que eu ia fazer? Então pensem sempre nisso. Porque eu aprendi uma coisa, tenho aprendido muito, né? E Jesus me ensinou muito. E é tão interessante que quando eu ainda tinha 17 anos, ontem, né, gente? Claro. Um dia eu rezando, Jesus falou assim comigo, tudo que você quiser, que alguém... Eu estava reclamando alguma coisa com ele, não sei o que eu estava reclamando. Eu acho que eu devia estar muito sozinha, isso mesmo. Todo mundo saído de casa, sozinha, tinha ninguém, né? Tinha ninguém, tinha ele, graças a Deus tinha ele. Tinha um amigo, né, uma amiga. A gente, quando veio do interior, as pessoas não te acolhem direito, né? Você convive na hora da faculdade, depois, final de semana, você se vira, né?
E é claro que eu estava falando com ele. E eu falei com ele: ô Jesus, mas eu não consigo ninguém, estou sozinha. Alguém para conversar, alguém para bater um papo, tomar um colé, né? Porque eu sentar no lugar sozinho, se eu começar a falar, eles acham que eu sou louca, né? E aí eu escutei uma frase que depois que eu fui conhecer a Bíblia, depois, porque enquanto 17 anos eu não lia a palavra, eu comecei a ler com meus 20 e poucos anos, ele falou assim: o que você quer que alguém te faça, faça você primeiro. Isso estava na palavra. Quando eu li isso anos depois, eu chorei muito, porque ele ensinou uma regra de ouro, né? Aquilo que você quer. Então, se você quer um amigo, faça um amigo, procura por ele, cuida dele, né? Primeiro. Então, primeiro faça você para poder receber. Então, sempre dê o primeiro passo, fica esperando o outro dar o primeiro passo. Há muitos anos atrás, uma senhora do grupo, quando meu grupo de oração era pequenininho, na Capela das Freiras, uma família que ia muito rezar, uma senhora estava sofrendo muito, que os filhos tinham brigado, e estavam inimigos, e ela estava sofrendo demais da conta. E ela me pediu se eu podia dar um jeito na história. Se eu podia dar um jeito de conversar com eles. Então, eu fui procurá-los separadamente. E aí um falou assim: mas eu estou esperando ele tomar uma atitude. Eu falei: não. Ele falou: eu estou aberto, eu estou esperando só que ele venha. Eu falei: então vamos lá junto? Vamos lá. A gente tinha preparado a casa dela com os filhos todos, eu cheguei lá com o outro. Vamos lá fazer a reconciliação, somos irmãos. Então um estava esperando a atitude do outro. E às vezes você perdeu um amigo, perdeu alguém que se ama, porque um está esperando o outro tomar atitude. Vai você. Vai lá com aquela cara mais lavada, fala: estou sofrendo porque eu estou com saudade de você. É assim. Assim é o que Jesus faria. Pensa sempre. Fala: como é que você faria no meu lugar? Então, tudo isso que ele falou hoje, né, é tão sério. Isso são regras para a nossa vida. Porque é dessa forma que a gente agir que as pessoas irão ver que nós somos filhos de Deus. É fácil? Não. De jeito nenhum. Não estou trazendo hoje nada fácil. Porque também não é fácil para mim. E aí eu estava falando com vocês que Jesus me ensinou tanto, né? Não só essa frase quando ele me disse, mas eu aprendi que a gente tem que ser sorvedouro do mal. Então, você escuta. Tudo que alguém vier e falar: fulano, você está sabendo? Fulano saiu de casa, está traindo com fulana. Escuta e fala: pronto, ficou por isso mesmo. Está de morta. Escuta e não leva o assunto para frente. Sorvedouro do mal. Aquilo que você escutou morreu em você. E a outra coisa que eu aprendi, um dia lendo, não sei se foi em Salmos, não sei onde é que foi, acho que foi nos Salmos. Então, para mim, não me distrair, não me dispersar, não julgar, não observar o outro, porque uma característica de médico, gente, médico dá diagnóstico olhando. Você olha para uma pessoa, você dá um diagnóstico, é uma coisa impressionante. Na postura, na forma de falar, é impressionante, a gente tem uma capacidade de observação muito grande. Então, para mim não correr o risco, fora do trabalho, de ficar observando os outros, falando que eu não devo, ou pensando que eu não devo, eu só assisto missa, assim, de preferência, na primeira cadeira, ou quando eu estou aqui de ministro, ou aqui, diferente que eu só olho para o altar, né, para não correr risco. E segundo, eu descobri que quando eu não estou nessa posição, que aquele que fez os olhos, fez a pálpebra. Então, para mim não julgar, eu fecho os olhos. Isso eu aprendi na palavra de Deus. Então, tem situações que eu prefiro nem observar para não lançar um juízo, mesmo que eu não fale. Se eu pensei, já pequei, que eu já julguei aqui, né? Então eu fecho os olhos. Falo com Jesus aqui: um dia eu vou cair morta na rua, né? Porque eu não vou enxergar nada, porque tem que fechar o olho para tudo. Não posso olhar para a direita, não posso olhar para a esquerda. Está difícil, tem hora. Tem hora que a situação, eu falei com ele aqui: amigo, cá entre nós. Um dia eu estava dirigindo, eu falei com ele: olha para a direita a situação, não pode julgar. Olha para a esquerda, está ficando difícil de olhar. Tem que olhar para frente, às vezes a situação está na frente. Fala com ele. Você há de fazer um abatimento na situação, porque não está fácil. Não porque a gente tenha verdade, mas é porque isso é um traço da nossa personalidade, né? Já na hora que você olha, você condena, você julga. Então tem muita coisa para que Deus não se apavore, como eu não me apavoro. Eu leio isso e falo: não, Jesus, que programa de vida, né, amigo? Nós temos até o fim do meu tempo aqui, precisa trabalhar tudo isso em mim. Mas por isso precisamos rezar muito, por isso precisamos confessar muito. Por isso precisamos de muita Eucaristia, para que a gente possa entregar para Ele a nossa alma de leproso, né? Porque nós somos leprosos de alma, como dizia São Francisco, né? Fala: Senhor, olha a lepra, e se o Senhor pode me curar, me fazer nova de novo, me dá um espírito novo, Senhor, me dá um coração novo, me ajuda. Eu quero, pela minha vida, revelar que sou filha do Altíssimo, mas me ajuda, porque sem a sua graça não vai revelar nada. Aliás, eu posso comprometer o teu santo nome. Isso é um caminho. Nós já fizemos só a semente que foi plantada.
Como que essa semente cresce e de repente você vai estar conversando com alguém, na hora que você for emitir um juízo, você vai ter uma tosse, você vai mudar de assunto. Aconteceu, eu não esqueci, era outra coisa que eu ia falar. Pronto, muda de assunto. É assim, né? Quando a gente lá no grupo de oração, quando a gente morava no pensionato, e depois que a gente rezava, a gente ia comer, né? Estudante é sempre esfomeado, pobre, a gente não tinha dinheiro para nada. Sempre falava assim, eu estou com uma fome, o que você tem no quarto? Outro falava, você tem água. A água por todo quarto tinha. Outro falava, eu tenho pó de café, o outro tinha açúcar, eu tinha um pedaço de pão. Eu fazia um banquete. Quando a gente sentava para comer, as pessoas falavam assim, vamos falar mal dos outros? Eu falava, ótima ideia, tinha acabado de rezar. Ótima ideia. Vamos, a gente começa falando de você. Esse assunto foi abortado na história, porque quando a gente se reunia, descobriu que a gente falava, na verdade, era de si mesmo. Então, vamos falar de nós mesmos. Mas isso é um treino, né? Jesus vai nos treinando. Mas à medida que eu me exponho a Ele. Então, meus queridos irmãos, assim, essa palavra de hoje, longe de ser algo que nos desanime, é a palavra que nos encoraja. É exemplo de Nossa Senhora, que quando o anjo apresentou para ela a missão dela, ela falou, eu não sou capaz, como é que isso vai acontecer? Ele falou, né, o Espírito virá sobre ti. Então, quando ela falou, faz em mim aquilo que o Senhor precisa fazer. Então, que a gente também tenha a audácia, a coragem de pedir a Nossa Senhora que nos conduza, que nos ajude a fazer uma entrega a Deus tamanha, que fala, Senhor, eu falo isso com Ele todos os dias, não deixe a obra que eu sou ficar inacabada. Permita que eu consiga completar na minha vida aquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor me fez. Termina a obra. Permita que encerre tudo o que o Senhor fez. Eu falo com Ele todo dia, Jesus, o tempo é curto, está acabando. Me ajuda a encerrar aquilo que eu vim fazer. E assim, Deus não vai deixar nada inacabado, mas entrega para Ele. Aprenda que somos dependentes dEle. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conduza, ela, né, que fez tão brilhantemente tudo, foi aquela que ouviu, que permitiu que a palavra trabalhasse nela, e que ela que gerou a vida, né? Porque tudo isso não é uma ilusão, né, gente? A igreja, aquilo que nos revela, Deus, Jesus, Maria, os santos, isso não é uma ilusão, isso é real. Um dia nós os veremos, um dia as nossas mãos também irão tocá-los. Aquilo que os apóstolos falaram, né? O que os meus olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, nós tocamos na vida. Um dia nós vamos tocar. Isso é real. É de verdade, isso não é uma história de carochinha, né? Nossa Senhora não nos deu uma ideia, ela nos deu Jesus, né? Então que ela nos ajude a amá-lo. E que por sermos amados por Ele, nos dê a graça de ter como gratidão desse amor, amar. O dia que a gente aprender a amar, tudo isso aqui é simples. Porque o amor passa por tudo isso. Por que uma mãe perdoa sempre? Pelo amor. Mãe, mas olha o que esse menino fez com a senhora. Mas ele é tão bom, gente. Menino bom desse jeito, né? Eu já falei isso com vocês. Por que todos os presos são, né, eles conseguem pegar os criminosos? Porque eles fogem para cada mãe. Porque a mãe é aquela única que visita. Né? Então é interessante. É o amor que faz visitar, é interessante. Na penitenciária feminina, não tem visita. As mulheres que estão presas porque ajudaram os companheiros na droga, eles não vão visitá-las. Porque não amam, usaram. Mas a mãe é a única que vai. Ela vai lá sempre visitar. É esse amor. É esse amor que Nossa Senhora vai nos ajudar a receber de Deus. A entender que somos amados. Para que a gente possa fazer da nossa vida, da hora que levanta, a hora que dorme, somente um hino de amor. Porque o nosso Deus só sabe nos ensinar isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito Santo falou com você nesse vídeo, então compartilha, comenta e segue o canal para ajudar a chegar essa mensagem a mais pessoas.